Bem-vindo à lição 10. Redes. A linguagem Java permite que facilmente sejam criadas aplicações que desempenham diversas tarefas através de uma rede. Este é um dos principais benefícios, uma vez que a linguagem foi criada tendo em vista seu uso para a internet. Antes de aprender sobre o uso e as funcionalidades em redes, devemos ter conhecimento de alguns conceitos básicos de redes. Ao final desta lição, o estudante será capaz de explicar os conceitos básicos de redes, endereço IP, protocolo, portas, paradigma, cliente-servidor, sockets, criar aplicações usando o pacote Java para redes, as classes Server Socket e Socket, as classes Multicast Socket e Datagram Packet. A internet é uma rede mundial que reúne diferentes tipos de computadores que são interligados de diversas maneiras. Apesar desta diversidade, é extraordinário como a internet permanece interconectada. Isto só é possível devido aos padrões de comunicação definidos e respeitados. Esses padrões asseguram a compatibilidade e a confiabilidade de comunicação entre uma ampla diversidade de sistemas na internet. Vejamos alguns desses padrões. Endereço IP. Cada um dos computadores conectados à internet tem um único endereço IP, do ponto de vista lógico. O endereço IP é similar ao tradicional endereço para correspondência enviada pelos correios, conhecido como CEP, no sentido de que o endereço identifica unicamente um determinado objeto. O endereço IP é um número de 32 bits, utilizado para identificar exclusivamente cada computador conectado à internet. O número 192.1.1.1 é um exemplo de um endereço IP, uma vez que existem muitos tipos de comunicações que ocorrem ativamente na internet, é necessário existir um número igual de mecanismos para dar conta deles. Cada tipo de comunicação, um protocolo específico e único. Um protocolo refere-se a um conjunto de regras e padrões que definem um certo tipo de comunicação via internet. O protocolo descreve o formato dos dados enviados através da internet, juntamente com as informações de como e quando está sendo enviado. Na realidade, o conceito de protocolo não é novo. Considere quantas vezes estivemos envolvidos em uma comunicação telefônica, por exemplo. Este é um protocolo social, utilizado quando se trata deste tipo de conversa. Este tipo de protocolo nos proporciona confiança e familiaridade sobre como nos comportamos em determinadas situações. Examinaremos agora alguns protocolos importantes utilizados na internet. Sem dúvida, o Hypertext Transfer Protocol, HTTP, é um dos protocolos mais comumente usados. Ele é utilizado para transferir documentos HTML na web. Existe também o File Transfer Protocol, FTP, que geralmente é conhecido em comparação com o HTTP e permite que seja transferido arquivos binários pela internet. Os dois protocolos têm seu próprio conjunto de regras e padrões sobre transferência de dados. Note que os protocolos somente fazem sentido quando usados no contexto de um serviço. Por exemplo, o protocolo HTTP é utilizado quando se está disponibilizando conteúdo de web através de um serviço HTTP. Cada computador na internet pode disponibilizar uma diversidade de serviços por meio de diversos protocolos suportados. O problema, porém, é o tipo de serviço que precisa ser conhecido através que as informações possam ser transferidas. É neste contexto que as portas são relevantes. Uma porta é um número de 16 bits que identifica cada serviço oferecido por um servidor de rede.
para usar determinado serviço e, portanto, estabelecer uma linha de comunicação e conexão por meio de um protocolo específico. É necessário conectar-se à porta apropriada. As portas são associadas a um número, e alguns desses números são especificamente associados a um determinado tipo de serviço. Estas portas, às quais são alocadas serviços específicos, são denominadas portas padrões. Nas portas padrões, por exemplo, o serviço FTP está localizado na porta 21, ao passo que o serviço HTTP está localizado na porta 80. Ao necessitar executar uma transferência de arquivo via FTP, é imprescindível conectar-se à porta 21. Todos os serviços alocados de forma padrão são atribuídos a valores de porta abaixo de 1024. Os valores de porta acima de 1024 são disponíveis para comunicações personalizadas. Caso um valor de porta acima de 1024 já esteja em uso por alguma comunicação personalizada, deve-se procurar outros valores ociosos. O paradigma cliente-servidor é a base das aplicações de redes em Java. Evidentemente, esse esquema compreende dois elementos principais, o cliente e o servidor. O termo cliente refere-se à máquina que necessita algum tipo de informação, ao passo que o servidor é a máquina onde esta informação está armazenada, aguardando para ser fornecida. O paradigma descreve um cenário simples. Normalmente, um cliente conecta a um servidor para consultar determinada informação. O servidor analisa e consulta e retorna a informação nele disponível para o cliente. O último conceito geral de redes que iremos abordar antes de mergulhar em redes Java relaciona-se com a classe Sockets. A maior parte da programação em Java para redes é utilizado um determinado tipo de comunicação em rede, denominada Sockets. Socket é uma abstração na forma de software para um meio de entrada ou saída de comunicação. É por meio do uso de sockets que a linguagem Java executa toda a sua comunicação de baixo nível em redes. Os sockets são canais de comunicação que permitem a transferência de dados através de uma determinada porta. Em resumo, um socket refere-se a uma porta-fim para comunicação entre duas máquinas. O pacote Java.net oferece classes específicas para o desenvolvimento de aplicações para redes. Iremos nos concentrar em 4 classes: Server Socket, Socket, Multicast Socket e Datagram Packet. A classe Server Socket disponibiliza as funcionalidades básicas de um servidor. Vejamos alguns construtores desta classe. O primeiro deles instancia um servidor que é vinculado à porta especificada. Uma porta 0 aloca o servidor a qualquer porta ociosa. Por default, o comprimento máximo de fila para conexão é fixado em 50. O segundo deles entra além do número da porta, recebe também um backlog, que nada mais é do que uma queue acumulada. Os métodos desta classe, accept, faz com que o servidor aguarde e escute conexões de clientes e então as aceite. Close, fecha o socket do servidor. Uma vez fechado, os clientes não podem mais conectar-se ao servidor, a menos que o socket seja aberto novamente. Get local port, retorna a porta a qual o socket está vinculado. Is closed, indica se o socket está ou não fechado. NetBeans. Neste primeiro exemplo, observe. Primeiro, criamos um objeto do tipo Server Socket e informamos para este a porta 1234. Controlamos caso aconteça um IO exception, que indicaria
que o socket não pode ser aberto nesta porta. Agora, utilizamos o método accept para obter um cliente derivado da classe socket, que veremos logo a seguir. Criamos dois objetos relacionados a este cliente, um objeto do tipo output stream e um objeto do tipo input stream. Estes servirão para falar e escutar com o nosso cliente. Observe que não temos nenhum processo rodando, então executaremos este projeto. Nenhuma informação será mostrada, porque estamos na linha de instrução server.accept. Observe que agora temos o nosso processo rodando. Por mais estranho que isso possa parecer, está correto. Deixe desta maneira. A classe socket possui alguns construtores. Vejamos dois deles. O primeiro cria um socket do cliente, que se conecta ao número fornecido de porta no host especificado. O segundo cria um socket de cliente, que se conecta ao número fornecido de porta no endereço IP especificado. Vejamos alguns métodos desta classe. Close fecha o socket cliente. GetInputStream recupera o fluxo de entrada associado a esse socket. GetOutputStream recupera o fluxo de saída associado a esse socket. GetInetAddress retorna o endereço IP ao qual o socket está conectado. GetPort retorna a porta remota a qual este socket está conectado. isClosed indica se o socket está ou não fechado. Passaremos agora para o NetBeans. Lembre-se que deixamos o nosso servidor rodando. Agora iremos realizar o cliente. Primeiramente, criamos um objeto do tipo socket para o nosso cliente e informamos o nosso endereço IP. Em seguida, a porta de conexão, lembre-se, deve ser o mesmo número, então 1234. Na classe servidor será dado o accept. Então, criamos dois objetos, InputStream e OutputStream, que receberá as informações do servidor. Pode-se dizer que o InputStream do cliente estará ligado com o objeto OutputStream do servidor e o objeto OutputStream do cliente ligado ao objeto InputStream do servidor. Em seguida, solicitamos ao usuário uma informação de uma mensagem para repassar ao servidor. Não esqueça de, ao término da nossa classe, encerrar as conexões. Lembre-se, para este programa funcionar, o nosso servidor já deve estar executando. Pressionamos Shift F6 para executar apenas esta classe e será solicitada a informação de uma mensagem para o servidor. Uma vez informada esta, o servidor nos replicará esta mensagem. Agora vamos fazer um teste se a nossa rede está funcionando. Pressione o botão direito do mouse no servidor que está rodando e selecione a opção Terminated Process, ou seja, derrubaremos o nosso servidor. Acesse novamente a classe cliente e pressione Shift F6 e desta vez não é possível conectarmos ao servidor. A classe Multicast Socket é útil para aplicações que implementam comunicações em grupo. Os endereços IP para um grupo multicast ficam na faixa de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Entretanto, o endereço 224.0.0.0 é reservado e não deve ser usado. Esta classe tem alguns construtores. Veremos o seguinte: cria um multicast socket vinculado ao número de porta fornecido. Vejamos alguns métodos desta classe. Join Group, entrar
em um grupo multicast no endereço especificado. Leave group, sair de um grupo multicast no endereço especificado. Send, herdado da classe Datagram Socket, envia um pacote a partir deste socket. A classe Datagram Packet é usada para enviar dados por intermédio de um protocolo sem conexão, como um multicast. O problema nisso é que o envio de pacotes não é garantido. Observaremos alguns de seus construtores. O primeiro deles constrói um pacote Datagram para receber pacotes com um comprimento definido pelo segundo argumento, que precisa ser menor ou igual ao tamanho do buffer passado no primeiro argumento. O segundo dos construtores constrói um pacote Datagram para enviar pacotes com um comprimento definido para a porta de número especificado no hospedeiro especificado. E alguns métodos interessantes. GetData retorna o buffer no qual dados foram armazenados. GetAddress retorna o endereço IP da máquina para onde o pacote está sendo enviado ou de onde foi recebido. GetLength retorna o comprimento dos dados que estejam sendo enviados ou recebidos. GetPort retorna o número da porta no hospedeiro remoto para onde os pacotes estão sendo enviados ou de onde foram recebidos. Nesta lição, vimos conceitos básicos sobre redes, endereço IP, protocolo, portas, paradigma cliente-servidor, sockets, pacote Java para redes, server socket, socket, multicast socket, Datagram Packet. Os seguintes parceiros tornaram o JEDI possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.